Vocês já quiseram empreender e travou só de pensar que iria lidar com isso sozinha? Tipo, e se não dá certo? E se não for pra frente? E se eu não conseguir? Às vezes eu fico aqui discutindo sobre coisas da vida. E hoje eu queria discutir sobre uma coisa muito importante que eu não sei se vocês já pensaram sobre, mas eu estava ali lavando a louça e comecei a pensar. O porquê que a gente tem um medo de abrir o nosso próprio negócio, de empreender, de ser livre da escravidão do CLT, enfim. E aí eu falei, cara, vou consultar o meu psicólogo. Qual que é meu psicólogo? ChatGPT. Mas eu uso o ChatGPT para não é expressar as minhas emoções, o que eu penso, mas para ter clareza e base científica no que eu penso. Porque eu acredito que tudo que eu penso tem uma base científica sobre, e eu gostaria sempre de aprender sobre isso. E aí eu vou literalmente ler para vocês o que realmente saiu da minha cabeça. O ChatGPT descreveu. Vou ler alguns para vocês porque ele me listou um monte, mas um dos primeiros que me chamou bastante atenção e que faz muito sentido com o que eu estava pensando é uma base científica da psicologia cognitiva e da psicologia do trabalho que fala sobre o medo do fracasso. O que diz que muitos indivíduos eles evitam empreender não por falta da capacidade, mas por medo de falhar e enfrentar as consequências disso sozinho. Um outro diz sobre a teoria da autodeterminação, que tem base científica da psicologia da motivação. O que diz que para empreender é preciso autonomia, mas nem todos estão preparados psicologicamente para lidar com tanta autonomia. E a consequência da responsabilidade, certo? Então, o excesso da autonomia pode gerar ansiedade, vários problemas de saúde, principalmente quando não tem um apoio familiar, um apoio social, enfim. E outra é o efeito da aversão à perda, que tem base da economia comportamental e psicologia cognitiva também. O que diz que preferimos evitar perdas a obter ganhos. Empreender é incerto e pode trazer perdas financeiras e emocionais. Por isso, muita gente escolhe a segurança de um emprego formal, né? O tão sonhado CLT de muita gente. Não julgo, porque eu já fui CLT também. A teoria da autossuficiência, que é baseada na psicologia social e na aprendizagem, que diz que a percepção de que eu consigo influencia diretamente se a pessoa vai ou não empreender. Se a autossuficiência está baixa, o medo da responsabilidade se intensifica. Aí eu fui perguntar mais fundo pro chat, né? Mas qual seria a solução para esse problema, né? Baseado nesses fatos científicos que você me deu, se eles trazem também uma solução para isso. Porque não adianta nada a gente procurar o problema e não ter a solução. E o chat me listou algumas soluções do que eu pesquisei aqui, do que ele falou. O primeiro seria o medo do fracasso. O medo do fracasso, certo? Que é aquele sentimento, né? Do medo de errar, do medo do julgamento, vergonha alheia, do prejuízo também. Como a gente pode superar isso? A gente deve focar na motivação de uma realização. Ou seja, a gente deve aprender a valorizar o progresso e a tentativa e não focar no resultado final, né? Ou seja, sabe quando a gente fica assim, cara, eu quero trabalhar, ganhar dinheiro para ter uma casa. Eu quero ganhar dinheiro para comprar um carro. Eu quero ganhar dinheiro, né? Enfim. E aí, você não para pensar no processo que você tá tendo para poder chegar até esse resultado. Porque eu já li um livro sobre, e eu super concordo, que quando a gente pensa demais no resultado, é muito difícil, mais difícil você alcançar do que quando você pensa num processo. Porque o resultado é uma soma de processos, não é isso? Só que no processo você tem aprendizagem, você tem crescimento. Você já pensou o quanto é rico o processo para você chegar até lá onde você quer chegar? Então, para
pensar um pouco, gente. Para de pensar num resultado final e vamos pensar no resultado, vamos pensar no crescimento que dá, sabe? Correr atrás das coisas, né? E também ele me informa sobre a teoria da autodeterminação, que é o medo de ter liberdade demais, que pode ser assustador quando você não tem uma estrutura, né? Como superar isso? Você criar uma rotina, um suporte social, você tem que ter metas claras daquilo que você quer. Isso vai ajudar você a transformar a sua autonomia em algo seguro, tá? Esse eu pratico muito, mas muito mesmo. Eu até dei risada, porque, tipo assim, eu acho que esse é o meu da vida, sabe? É o locus de controle, que é um sentimento, um medo de você tem de não ter controle sobre as coisas, do que vai acontecer, medo do futuro, sabe? E você culpa tudo, você culpa o mercado, você culpa a família, você culpa o dinheiro, mas você nunca se culpa, a culpa nunca é sua, sempre dos outros. Como você pode superar isso? Você tem que treinar sua percepção de controle, né? Por exemplo, eu não controlo tudo e tá tudo bem. Eu controlo. Só que assim, eu tenho controle das minhas emoções, eu tenho controle das minhas ações, da minha consistência. Isso eu tenho controle. Do lado do que é de fora não está sobre o meu controle e tá tudo bem, mas tem que ser mais relax, entende? E um exercício comum que ele me dá, que é revisar sucessos passados que você teve, por mais pequeno que seja. Cara, olha, por exemplo, ontem eu consegui comprar, sei lá, aquele equipamento que eu tanto queria. Cara, ontem, sei lá, eu morava no interior, sabe? Onde que eu sonhava morar na cidade grande? Onde que eu ia conseguir fazer um curso? Onde que eu iria conseguir ir pra faculdade? Ou conseguir o emprego que eu consegui? São pequenas conquistas que a gente às vezes não dá valor e não olha. Isso que eu acho que é a mesma coisa do processo. Você tem que olhar o processo, sabe? Caraca, é isso, entendeu? Valeu a pena. Pra lá na frente, a consequência ser o resultado do que você deseja, entende? Desculpa, eu sou um pouco gaga, minha dicção não é boa. Aí tem a síndrome, eu quero ler isso, a síndrome do impostor, que é sentir que você não é boa o suficiente, que esse é muito comum para liderar um negócio, ou para você ser autônoma, ou para você abrir seu empreendimento. Eu também tenho esse medo. Muitas das vezes, quando eu não tenho controle sobre as minhas ações, a minha mente. Isso me vem muito e fala, cara, será que eu vou dar conta? Eu fico pensando assim, será que eu vou dar conta de atender esse tanto de cliente? Fico com medo de deixar as pessoas na mão. Mas são riscos, e isso pode ser que aconteça, pode ser que não. Mas são riscos que está iminente, entendeu? Pode acontecer ou pode não acontecer também. E se não acontece, né? E como superar? A gente deve validar pequenas conquistas, aceitar elogios, ter memória e compartilhar os seus medos com outras pessoas. Se abrir, ir ao psicólogo, fazer terapia também é bom, né? Muita gente critica. Abrir o seu coração, abrir sua mente. Você também pensa. É o que eu tô fazendo agora. Eu pensei, eu vim aqui. Mesmo que as pessoas não vão assistir, eu tô aqui falando, pensando e colocando tudo pra fora. Tá me fazendo muito bem. Ele me indicou um livro, inclusive, que eu quero indicar pra vocês, que é o livro O Mito do Empreendedor, de Michel Gerber, que mostra que muitos empreendedores de sucesso começam sem saber de tudo, né? Eles aprendem no caminho. O medo de empreender não é só do financeiro, né? Mas o peso de saber que tudo vai estar em cima da gente, sabe? Tudo vai recair sobre nós. Então, talvez isso seja o que mais pesa. Isso não é o fim, porque a psicologia também mostra que tem como superar esses medos, né? E tem caminhos reais para que você supera o medo do fracasso, o medo da falta de responsabilidade, né? A perda da responsabilidade, digamos assim. E aí, uma dica que eu dou, um conselho, né? É que você
comece, mesmo que seja pequeno e que mesmo que as pessoas não acreditem em você. Cerque de pessoas que te apoiam e que realmente torce por você. E eu acho que estudar mais sobre você, não sobre, tipo assim, estratégia, sabe? Mas sobre você, se conheça, se permita. Você já passou por isso, por esse medo? Me conta aqui também, sei lá, compartilha se é só eu que penso assim ou é normal, né? É normal. Pra gente poder discutir um pouco mais sobre isso. Eu vou adorar se você também apenas mandar isso pra uma amiga que você acha que ela tem medo de começar do zero. Mas eu tenho certeza que vai dar certo, gente. Porque o mundo é isso, entendeu? O mundo é isso. É tudo muito grande, a gente é pequeno. Ninguém vai tá nem aí pro que você faz. Só vai. Beijo. Espero que você goste.